Fala, meus amados, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlan Sena, aqui da disciplina de Educação Física da plataforma Gonçalves Dias. Então, na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre exercícios físicos e síndrome metabólica. Lembrando que essa é uma aula que faz parte das atividades curriculares complementares que é patrocinada pelo governo do estado do Maranhão, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. A gente vai estar aprendendo o que é síndrome metabólica e os benefícios do exercício físico em cada um dos componentes da síndrome metabólica, tá bom? Então, primeiramente, o conceito do que é síndrome metabólica, tá? Que é um distúrbio metabólico que, na maioria das vezes, provoca o surgimento de outras doenças, tais como cardiopatias e diabetes. Então, o distúrbio metabólico é uma disfunção, aquilo que não está trabalhando corretamente. Quando a gente fala de metabólico, a gente está falando de metabolismo, que é as reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo, para o funcionamento do nosso corpo. Essas reações, elas têm duas classificações, elas podem ser o catabolismo e o anabolismo. O catabolismo vai ser o quê? A degradação de macromoléculas para utilização de energia. Por exemplo, a gente tem a molécula de gordura, ela vai ser degradada para poder ser utilizada. Carboidrato vai formar glicogênio, por exemplo. Quando a gente vai fazer exercício físico, esse glicogênio ele vai ser degradado, ele vai ser decomposto, formando pequenas moléculas de glicose para ser utilizada nas células sanguíneas. Esse processo a gente chama de catabolismo. Existe também o catabolismo muscular. O músculo é formado por proteínas. Quando a gente não tem um balanço ideal da ingesta de proteína, esse músculo ele também vai ser utilizado como fonte de energia. Então a musculatura ela vai ser degradada. Esse processo a gente chama de catabolismo, entendido? E o anabolismo é a formação de macromoléculas para utilização de energia, para o estoque de energia. Então, quando a gente consome um alimento, ele se transforma em glicose na corrente sanguínea e vai ser transformado em glicogênio no músculo ou no fígado. Esse processo é um anabolismo. A gordura que a gente consome vai ser transformada em triacilglicerol nos músculos e no tecido adiposo. Isso é um processo de anabolismo, beleza? Então, a síndrome metabólica, ela tem uma disfunção nesses processos, tá? Geralmente ocorrendo um processo maior de anabolismo com os macronutrientes que são gordura e carboidratos. Isso vem de uma alimentação desregulada. Esse indivíduo ele consome muito carboidrato, ele consome muita gordura, que vai levar a uma disfunção do sistema metabólico dele. Isso vai gerar várias comorbidades, tá? Como a gente vai estar falando um pouco sobre cada uma delas aqui. Então, basicamente, isso é a síndrome metabólica, tá bom? Esse descontrole no metabolismo. Então, segundo os critérios brasileiros, a síndrome metabólica ocorre quando estão presentes 3 dos 5 critérios abaixo. Então, vejam que tem 5, vamos dizer aqui, de 5 comorbidades que fazem parte da síndrome metabólica. Quando o indivíduo possui 3 delas, ele é considerado, ele é diagnosticado com síndrome metabólica. E são elas, obesidade central, a gente vai estar falando sobre cada uma delas, hipertensão arterial, glicemia alterada, triglicerídeos e HDL colesterol. Então, esses são os 5 componentes. Se o indivíduo tiver 3 deles, ele é considerado com síndrome metabólica. Por exemplo, se ele tiver obesidade central, hipertensão arterial e glicemia alterada, ele tem síndrome metabólica. Se ele tiver obesidade central, hipertensão arterial, ele não tem glicemia alterada, mas ele tem triglicerídeos alterados, ele está com síndrome metabólica. Entendido? E como que o exercício ele vai estar atuando em cada um desses componentes, certo? A gente vai estar entendendo um pouco desse mecanismo e dos benefícios que o exercício vai fazer na ação contra cada um desses componentes da síndrome metabólica. A iniciar pela obesidade central. Então, qual que é o ponto de referência para saber se o indivíduo está com obesidade central?
quando ele tem uma circunferência da cintura superior a 88 centímetros na mulher e a 102 centímetros no homem. Então, o indivíduo passou a fita métrica na altura ali, na direção do umbigo, passou por toda a circunferência e a mulher viu que o valor está superior a 88, está lá com 100. Então, ela está com obesidade abdominal, uma obesidade central. O indivíduo lá, o homem, ele passou a fita métrica e viu que está com 110 de circunferência abdominal. Então, esse indivíduo, ele está com gordura abdominal. E isso vai gerar vários malefícios para eles, porque essa gordura abdominal, diferente da gordura subcutânea, que fica abaixo da pele, essa gordura abdominal é uma gordura visceral, que está entranhada nos órgãos, no coração, no fígado, tá? E isso vai fazer com que ocorra liberações de substâncias inflamatórias que vão afetar tanto aquele órgão que ela está ali pregada, quanto todo o sistema, né? Todo o nosso corpo. Então, essas gorduras viscerais, elas são altamente maléficas. Por quê? Porque elas são pró-inflamatórias, elas inflamam o nosso corpo, causando várias outras comorbidades. O exercício físico, ele vai atuar sobre esse tipo de gordura, porque quando a gente pratica exercício físico, a gente vai ter, dependendo do nível de intensidade do exercício, a gente vai ter a queima de gordura durante o exercício, porém, dependendo da intensidade que se treine, a queima de gordura vai ser maior ainda depois do treino, que é o que a gente chama de EPOC, tá? Finalizou o seu treino, você vai passar ainda mais 2, 3 até 4 horas tendo uma queima de gordura. E se você faz isso rotineiramente, durante a sua semana, a gordura que vai ser utilizada vai ser essa gordura visceral, para reabastecer os estoques do organismo. Então, é uma forma de eliminar esse tipo de gordura, tá? Gerando uma saúde nesse indivíduo, certo? Um outro componente, a hipertensão arterial, certo? Como que a gente diagnostica uma pressão arterial alterada para ser relacionado na síndrome metabólica? A pressão arterial sistólica de 130 e pressão arterial diastólica de 85. E qual é a normal? Normal é 120 por 80. Então, esse é o normal, de 120 por 80 para baixo disso. Se está em 130 por 85 ou mais, ele vai estar com uma hipertensão. E por que aumenta essa pressão arterial desse indivíduo? Então, o sangue, quando ele sai do coração, ele é bombeado para dentro das artérias. Isso vai gerar uma pressão. É daí que sai a pressão arterial. É quando o coração bombeia o sangue para dentro das artérias, para depois ir para os capilares, né, e para os vasos que vão irrigar toda a musculatura. Os vasos, eles têm uma capacidade de dilatar e de vasocontrair, certo? Ele tem agentes que vão fazer com que ele se dilate e que ele se contraia. Quando esses agentes eles estão agindo, fazendo ter maior contração dos vasos, o coração ele precisa bombear mais forte para poder o sangue ir para dentro desses vasos. E aí precisa aumentar a pressão. É nessa hora que ocorrem os aumentos de pressão. Então, quando isso ocorre por várias horas do dia, esse indivíduo ele vai estar sempre com uma pressão alterada, ele vai estar com uma pressão alta, né, como a gente fala. O exercício físico ele age fazendo com que os vasos tenham uma maior capacidade de dilatar. Então, durante o exercício físico, os vasos eles vão se dilatar para poder receber mais sangue para as musculaturas. Então, aí está o benefício do exercício. Os agentes que são vasodilatadores, que fazem o vaso aumentar o seu diâmetro, o exercício físico ele potencializa esses agentes, tá? Fazendo com que os agentes vasoconstritores eles sejam suprimidos. E aí o indivíduo ele fica com os vasos mais dilatados, a pressão
O sangue que sai do coração, ele não precisa de tanta pressão para passar pelos vasos sanguíneos e esse indivíduo vai ter uma pressão arterial normalizada devido à prática regular de exercício físico. Mas assim, essa melhora da pressão arterial dele, ela não vai ser o dia todo. Então, por isso que ele precisa se exercitar todo dia, como se fosse um remédio que ele precisa tomar todos os dias para sempre estar mantendo a pressão arterial dele dentro dos padrões de normalidade. Um outro índice da síndrome metabólica é a glicemia, né, quando ela está alterada. A glicemia alterada são valores acima de 110 miligramas por decilitro, ou então quando o indivíduo já é diagnosticado com diabetes. A glicemia normal ela é de 100 a 90 miligramas por decilitro. Então, de 90 a 100, tá ok, tá legal. Quando passa de 100 já vai para 110, essa glicemia já está alterada. Acima de 110, o indivíduo ele já pode ser considerado com o diabetes. E por que essa glicemia ela se altera? Esse indivíduo ele consome muito carboidrato simples, presente no pão, nas massas, principalmente em refrigerantes, certo? E esse consumo excessivo, ele sobrecarrega um hormônio chamado insulina, a função dele é colocar a glicose para dentro da musculatura. Porém, devido ao excesso de consumo de carboidrato, acaba ocorrendo uma falha na comunicação entre esse hormônio, a insulina e a musculatura. E aí ela não consegue colocar esse açúcar para dentro da célula. Aí esse indivíduo ele vai ser diagnosticado com diabetes, porque ele vai ter um alto índice de glicemia, tá? Um alto índice de glicose na corrente sanguínea. E essa glicose na corrente sanguínea ela pode gerar vários malefícios para esse indivíduo. Aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de infarto. Por isso ela precisa ser normalizada. E como que o exercício ele pode ajudar? Tá? Como que ele vai agir nesse caso do indivíduo que está com a glicemia alterada ou do indivíduo até que já foi diagnosticado com a diabetes? Então, se lembra lá da insulina que eu falei agora há pouco, né? Ela coloca a glicose para dentro da musculatura para depois essa glicose ser utilizada. O exercício ele coloca a glicose para dentro da musculatura sem precisar da insulina. Então, mesmo que tenha um defeito na comunicação entre a insulina e o músculo para colocar a glicose para dentro da musculatura, o exercício físico consegue passar por essa etapa. Ele utiliza outros mecanismos para colocar a glicose para dentro da musculatura e a musculatura vai utilizar essa glicose durante a prática do exercício e essa glicose sanguínea desse indivíduo vai começar a se normalizar. O músculo, né, o exercício físico, ele faz isso através da proteína GLUT4, existente dentro da musculatura. Então ele vai ativar essa proteína para que ela capte a glicose sanguínea. E aí esse indivíduo vai normalizar. E posteriormente, a ação da insulina ela começa a ser normalizada. Depois que os níveis de glicose começam a estabilizar, o mecanismo de informação da insulina com o músculo começa a melhorar. Aí esse indivíduo ele vai ter um controle total aí da sua glicemia, porém ele precisa fazer rotineiramente seus exercícios, porque se ele para de praticar atividade física, ele volta a ter os mesmos problemas, certo? Então, é nessa ação que age o exercício físico dentro do controle da glicemia de um indivíduo que está com a glicemia alterada. A dislipidemia, que é o desbalanço, né, das gorduras, tá? O triglicerídeo, para ele ser considerado com síndrome metabólica, ele está de 150 miligramas por decilitro para cima. Então, ele vai estar aumentado. E o que é o triglicerídeo? Ele é a forma como o nosso organismo guarda a gordura. Quando a gente come uma comida com alto teor de gordura,
o nosso organismo vai estocar essa gordura. E a forma com que ele estoca essa gordura é transformando ela em triglicerídeos para ser colocado dentro das células adiposas, que são as células específicas para guardar a gordura. E nesse transporte, tá? Nesse transporte do nosso estômago até os locais onde essa gordura vai ser estocado, é que a gente consegue, através do exame de sangue, coletar essas moléculas. E aí a gente consegue saber quanto que está ali o percentual para saber se esse indivíduo está com alto nível de triglicerídeos ou não. E aí esse é o valor. O ideal é que isso esteja abaixo, tá? O ideal é que esteja inferior a 150. E aí esse indivíduo ele vai estar reduzindo o risco dele de ter várias comorbidades. Deixa eu completar aqui o HDL para falar como que eles podem gerar esses malefícios. Tá? Então, entendido? O triglicerídeo ele é a forma como o nosso corpo guarda a gordura que a gente alimenta, que vem dos macronutrientes, que vem dos alimentos, certo? Dentro dos adipócitos, que são as células específicas para guardar a gordura. O HDL colesterol, ele é popularmente chamado de colesterol bom. Por quê? Porque quando a gente consome algum alimento gorduroso, vai ter todo um processo, né? E essa gordura vai ser transportada até o fígado para ser metabolizada. Porém, nesse caminho, essa gordura ela pode ser transportada pelo HDL e pode ser transportada pelo LDL, são proteínas transportadoras, tá? Que tem a função de transportar essa gordura até o fígado. Esse LDL, ele é considerado colesterol ruim, porque ele tem afinidade com a parede dos vasos. E aí, no que ela está dentro da corrente sanguínea sendo transportada, ela se liga à parede do vaso, vai acumulando gordura naquela região até formar um trombo, até formar um coágulo de gordura. E isso é um risco, porque se aquela placa de gordura que está na artéria, ela se solta e vai para o cérebro, esse indivíduo ele vai ter um AVC. E se essa placa de gordura se solta e vai para o coração, esse indivíduo ele vai ter um infarto. Então, a formação dessas placas de gordura dentro do sistema circulatório é muito perigoso. Então, ela é formada pelo LDL colesterol, que é chamado popularmente de colesterol ruim, porque ele tem essa afinidade pelas paredes do vaso e se conecta com as paredes do vaso. O HDL, ele é o colesterol bom. Então, se ele é o colesterol bom, ele tem que estar alto, tá? Ele tem que estar valores altos. Qual é a média? Acima de 40 miligramas por decilitro. Em homens e em mulheres, 50 miligramas por decilitro. Então, esses valores em homens têm que estar de 40 para cima e nas mulheres tem que estar de 50 para cima, para que ele possa fazer o benefício que ele faz, que é qual? O HDL colesterol ele é considerado bom porque ele passa limpando as artérias. Então, ele passa varrendo todo aquele colesterol que fica preso na parede dos vasos, esse HDL colesterol ele passa limpando e levando para ser metabolizado. Então, ele faz um benefício para o nosso sistema cardiovascular. Por isso que ele tem que estar com valores altos. Tá? Porque se ele está com valores inferior a 40 no homem e 50 nas mulheres, ele não consegue exercer essa função. Fechou? Deu de entender um pouco dos componentes que estão relacionados com a síndrome metabólica. E o exercício, ele vai agir nesses indivíduos também, tá? Melhorando o nível de triglicerídeos, diminuindo, né, esses índices e aumentando o índice de colesterol bom, que é o HDL colesterol, tá? Então, o exercício vai ajudar a limpar as artérias, né, os capilares, tá? Fazendo com que reduza o risco do indivíduo ter um infarto e ter um AVC. Fechou? Então, esses são os componentes da síndrome metabólica e como que o exercício ele interage para melhorar esses valores. E vamos lá para a resolução do nosso exercício para a gente finalizar nosso entendimento sobre essa aula.
Questão 1, síndrome metabólica. Tem como definição mais ampla ser um conjunto de condições que aumentam o risco de doenças cardiovasculares. São achados para o diagnóstico da síndrome metabólica todos os mencionados abaixo, exceto letra A, hipertensão arterial, letra B, excesso de peso, letra C, hipertrigliceridemia, letra D, glicemia alterada e letra E, obesidade central. Então, de acordo com tudo que a gente já conversou hoje, a resposta correta é o quê? Letra B, excesso de peso. A professor Marcelo falou sobre circunferência abdominal, ela não está diretamente relacionada ao excesso de peso. O excesso de peso a gente consegue ver, por exemplo, pelo IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, onde a gente vai calcular a altura ao quadrado dividido pelo peso do indivíduo. Então, se esse indivíduo ele for um indivíduo que treina e tem bastante massa muscular, ele vai ter um IMC alto, mas não quer dizer que esse excesso de peso dele seja maléfico, porque o excesso de peso dele está vindo do alto percentual de massa muscular, o que é bom para esse indivíduo, entende? Então, na nossa questão, a resposta correta é excesso de peso, tá? A forma correta é ver pela circunferência abdominal, tá bom, meus amados? Com isso a gente finaliza, tá? Não esquece de seguir, tá, o plano de estudo no link que está aí abaixo. E se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, vai lá, segue a gente, @plataforma Gonçalves Dias, curte, compartilha, tá? E se inscreve no nosso canal também no YouTube para divulgar esse nosso trabalho. Fechado? E até a próxima aula.